Eu estou tentando melhorar esse aspecto espiritual da minha vida, que é a questão da oração, de clamar mais, de orar por mais tempo e pedir mais bênçãos de Deus na nossa vida, né? Então a questão não somente da oração. Eu quero ler um texto da Bíblia que diz assim, o Mateus 7, todo mundo conhece esse verso, né? E até o 8. Peça e será dado, busque e encontrarás, bata e será aberta, posto aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Então, olha só, aqui há promessas de Deus para todos os filhos dele. A questão de você orar, de você clamar, de você buscar a presença do Espírito Santo. Sabe, nós somos muitas das vezes, né, não quero dizer o teu caso, aquele crente que sabe aquele relacionamento que você tem com aqueles amigos que você encontra no shopping, em um lugar assim no meio da rua, e você diz assim, quanto tempo, né? Quanto tempo? Como é que tá sua família? Vem aquelas perguntas normais, né? Aí a pessoa diz assim, poxa, então tô aqui meu número, tá aqui, vamos trocar mensagem, vamos comer uma pizza juntos. E na verdade você sabe que nunca vai ter esse encontro, né? Às vezes nós temos esse mesmo relacionamento com Jesus. Sabe, Jesus, faz quanto tempo, né, que a gente não se vê por aqui e tal? Só aquelas orações de bom dia, Deus, obrigado por tudo, Deus nos abençoe. Aí daqui a pouco, meio-dia, na hora do almoço, aí daqui a pouco de noite, obrigado, Jesus. Às vezes nem tem três orações, só uma. Aquele relacionamento bem, bem fraco espiritualmente, né? Aquele relacionamento bem sem base, sabe? E esse tipo de relacionamento com certeza absoluta, não é o relacionamento que Deus pede para cada um de nós, né? Mas nós temos que ter uma amizade tão profunda com Deus, que à medida que nós vamos orando, o Espírito de Deus vem entrando na nossa vida. Eu estou para plantar essa igreja, já estou há 6 meses buscando esse local. Eu já recebi, sem exagero, para perto de 50 nãos. Essa cidade onde eu quero plantar essa igreja não tem igreja adventista. E todos os lugares que eu vou já está tudo certo, o lugar é lindo, decidimos preço e tal. Na hora de fechar o contrato, a pessoa diz que não vai alugar, inventa uma desculpa, mas a gente sabe que a questão religiosa, a questão da doutrina, né? Agora eu estou no fim da cidade, é a última igreja, já caminho que vai para Toronto, né? É a última. Só que eu tenho orado a Deus porque eu estou indo para o lugar errado, que Deus me mostre o caminho certo, porque na hora que eu encontrar o lugar certo, a igreja certa, Deus já abençoou. E nós temos que mentalizar. Domingo agora eu fui lá, falei com esse pastor, e eu disse, Senhor Deus, se for essa igreja aqui, eu já tomei posse. Eu já tomei posse dessa igreja. Sabe, nós temos que aprender muito com as questões bíblicas, porque às vezes nós somos muito tímidos como adventista, como cristão. Nós temos até medo de fazer uma oração dizendo: eu profetizo bênção na minha casa. Qual é o mal? Me fala aí. Qual é o mal tu dizer, eu profetizo uma bênção agora aqui no meu filho, profetizo uma bênção no meu trabalho, profetizo uma bênção. Qual é o problema de você dizer palavras boas? O problema está em dizer palavras maus. Nós temos tanto medo dessa questão, porque parece com outras igrejas, que nós deixamos de usar as coisas bíblicas, porque nós temos medo de estar imitando uma outra igreja. Porque a nossa igreja, ela é diferente. Ela é diferente, mas nós temos que seguir o plano de Deus da Bíblia. E sabe, quando Josué olhou para Jericó, ele tomou posse daquele lugar. Moisés, quando estava lá no templo, lá, separando as coisas para o templo, ele abençoou e ungiu as coisas. Qual é o mal que tu tem? Ungir tua casa, abençoar tua casa, pedir bênção para tua casa. Tem um grupo de oração que toda noite a gente tem 11 da noite, assim como vocês têm esse aqui, nós temos 11 da noite. Nós terminamos sempre meia-noite 10, meia-noite 5, na virada da noite. No Brasil é 1, 2 da manhã, depende do local, né? É um grupo pequeno, não é grande, e uma senhora deu testemunho que ela passou a orar. Ela era pentecostal, eu dei estudo, e ela hoje é adventista, né? Várias delas que estão ali. Aí ela disse que tinha muitos problemas de relacionamento com o esposo. Então ela disse que acorda de madrugada e ora, o esposo já saiu para trabalhar, porque o esposo trabalha de caminhão, sai cedo, 4 e pouco, ela acorda para orar, ela abençoa o lugar onde ele dorme, sabe? Ela disse que mudou tudo. O relacionamento dele com ela, apesar dele não ser adventista, ele se tornou mais amigável com a esposa. E nós temos medo de ungir. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: eu unjo minha casa.
porque eu tenho um grupo na minha casa. Toda sexta-feira eu oro na porta da minha casa e peço para Deus trazer as melhores pessoas que precisam ouvir a tua mensagem e que elas entrem e que elas levem as melhores coisas de nós. As melhores coisas que eu falo é espiritual, sabe? E às vezes nós temos essa timidez de orar. Eu vou contar aqui um testemunho para vocês, já já, tá? Testemunho mais, um dos mais poderosos que eu já vi na minha vida. Talvez você até viu esse vídeo aí. Sabe, agorinha mesmo, às 5 da manhã, eu tô orando, porque a igreja que eu estou plantando aqui, ela será em 3 línguas, né? 10 da manhã os brasileiros, 11 horas a escola sabatina para brasileiros e hispanos, aí meio-dia já a pregação para os hispanos, enquanto eu estou pregando para os hispanos, está acontecendo a escola sabatina dos ingleses, e 1 da tarde vai ser a igreja com os ingleses. Então eu estou precisando de poucos líderes, mas para cada grupo, e está faltando dos ingleses. E aí eu estou orando ao Senhor para que Deus mande homens cheios do Espírito, mulheres de oração. Aqui nós temos um grupo de oração também na segunda-feira, 6 da manhã, com todos os líderes que estão sendo formados para essa igreja. Sabe qual vai ser a base dessa nova igreja? Em nome do Senhor Jesus, a oração. Líderes vazios, irmãos vazios. Aí, as pessoas estão mais preocupadas se a igreja é tradicional, se a igreja é pós-moderna. Não importa qual tipo de igreja que você vai plantar. O mais importante é que a tua igreja seja uma igreja de oração, que pessoas que lideram a igreja sejam homens e mulheres consagrados, pessoas que não estão falando de si mesmo, pessoas que não estão preocupadas com a vida dos outros, falando de um, falando de outro. Essas pessoas não têm o Espírito de Deus quando eles estão mencionando um problema, um pecado de alguém. O Espírito de Deus não está com essas pessoas. Eu te falo a verdade, eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu só quero essas pessoas perto de mim. Eu oro todo dia para que a minha amizade dos meus filhos, da minha esposa, as minhas, sejam homens e mulheres de oração consagrados, que realmente tenham o mesmo pensamento, o mesmo foco, salvação de pessoas. Sabe, eu estou orando muito a Deus, e eu sei que Deus está demorando me mostrar essa igreja, porque Ele está me consagrando, Ele está trazendo pessoas consagradas para o nosso núcleo espiritual, porque eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer nessa nova igreja. Essa nova igreja será uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, cheia da renovação do Espírito de Deus, homens e mulheres com a unção celestial, irmãos. Sabe, é essa a minha oração todos os dias. E eu sei que Deus já nos escutou, mas Ele está nos preparando. O lugar certo já está pronto. Sabe, amigos, põe uma coisa na mente: orar sem mentalizar. Você tem que orar pelos teus filhos e mentalizar eles como grandes evangelistas. A irmã, na oração dela, ela mencionou a dificuldade familiar, pela família ser grande. Mentalize, irmã, nas suas orações, bênçãos, profetiza bênção para de um por um e mentaliza eles como gigantes de Deus nessa terra, fazendo a obra do Senhor, trazendo pessoas para a igreja, pregando o evangelho pelos 4 cantos da terra. O poder de Deus está aqui ao nosso lado e nós precisamos só dizer: Senhor, nos usa, nos abençoe. Anjos de Deus estão ao nosso lado, o poder do Espírito de Deus está conosco, mas nós não acreditamos. Fazemos aquelas orações vazias. Nós temos que aprender a mentalizar. Você lembra de Jacó, quando ele orava pelas vacas que estavam ali prenhas? Vocês criam que Jacó ele orava e mentalizava: essa vaca vai ter o seu bebê da cor do seu bezerro, da cor que eu quiser, na cor que foi negociado, e nascia. E se Jacó tivesse orado para que aquele bezerro nascesse verde, ia nascer verde, porque a mente dele estava focado. Sabe, quando Abraão, essa se chama a quarta dimensão, é o estágio mais poderoso da fé de um cristão, é quando você mentaliza, você sabe que vai acontecer daquele jeito. Vocês acham que Abraão, quando levou o seu filho para cortar o pescoço deles, vocês imaginavam que ele estava pensando: ó céus, ó tristeza, ó Deus me desamparou, eu vou fazer isso, mas eu sei que meu filho morreu. Ele ficava chorando em cima do filho, pensando que o filho dele ia morrer, achando que Deus não tinha uma solução. Para com isso, para de orar com essas orações aí mortas, sem vida, sem esse anexo, sem essa conexão espiritual. Por isso que muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida e na sua vida, porque a nossa mente ainda não está conectado com a nossa oração, não está conectado com a bênção celestial. E talvez muitos milagres ainda não aconteceram na sua casa. Você é esqueci o nome da palavra agora.
Você é o sacerdote da tua casa. Você também é a pastora da tua casa. Você tem que ungir tua família, abençoar tua casa. Eu sei, parece, pastor, parece que é uma igreja, uma pregação pentecostal. Irmão, o Espírito de Deus está comigo, está com você. Em Atos dos Apóstolos, nós presenciamos os milagres na vida daqueles homens, mas nós parece que temos essa timidez, essa vergonha, nós ficamos distantes dessas coisas espirituais. Deus disse que milagres maiores aconteceriam no seu ministério. Eia, no seu ministério. E você está tímido, acanhado, com vergonha, com timidez, com medo de usar e pedir ser usado por Deus, porque Deus já te deu ferramentas poderosas e elas estão com vocês. Amém? Quero contar uma história para vocês. Muitos milagres estão vindo já. Eu posso até ver pelos olhos da fé. Sabe qual é a minha oração hoje? A minha oração é que Deus me dê o dom do Espírito Santo para que quando eu pregue, por exemplo, para vocês aqui, nós estamos um grupo de 41 pessoas, quem sabe temos mais, porque casais estão, famílias estão escutando juntos. Deus tem coisas gigantes para fazer na sua vida. A minha oração é para que Deus me dê um espírito renovado, para que quando eu fale, venha o fogo do Espírito Santo de Deus na minha vida e pessoas sejam contagiadas também, para que esse grupo poderoso de Deus aumente. Deus derrama esse espírito na minha vida para que eu possa ser luz, para que você possa ser luz, para que você contagie outras pessoas, para que as suas orações, para que você gaste tempo com Deus, orando de joelhos, clamando pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho me policiado com essa questão da oração para que cada dia mais eu possa aumentar, não somente a quantidade, mas que o Espírito de Deus venha renovando a minha vida espiritual. Em breve, eu vou ter o maior testemunho do meu ministério para vocês. Em breve. Eu não creio que eu vou ter um outro. Não tive. Começou há 28 anos atrás esse testemunho, mas vocês em breve vão estar ouvindo aqui, para honra e glória de Deus, porque eu sei, está mentalizado esse testemunho, porque eu sei que tem um Deus poderoso que está no céu, que está me guardando, que tem me protegido até aqui, vai me dar esse testemunho. Vocês vão ouvir e vocês vão compartilhar esse testemunho para honra e glória de Deus, não para glória humana, mas para a glória do Senhor. Sabe, eu moro aqui no Canadá, como vocês, eu já mencionei, né? Então, aqui no Canadá, aqui tem uma lei do governo que é, é autorizada a eutanásia, né? Eutanásia é quando você decide morrer, quando você aceita a morte, quando você está cansado já da vida e de tudo, né? Aí você está com depressão, é, e você tá meio depressivo e você fica no hospital e ali aquela junta médica decide, né, que você tem que morrer, né? Aliás, você decide e eles examinam e eles autorizam. Assim é. Então, sábado retrasado, não esse agora, o outro, a sobrinha da minha esposa que trabalha na casa de um pessoal muito rico, uns franceses que moram aqui, não vou dar detalhes, né, por preservar a família, que o filho deles decidiu pela eutanásia. Então ela me ligou, sabe, desesperada. Ela disse: Eu não tenho total informação, mas eu vou trabalhar domingo. Isso foi sábado à noite que ela recebeu da patroa dela uma mensagem para ela orar, né? Perdão aqui. Então, para ela orar, né? Então ela me chamou, me ligou, né? De noite. Eu disse: Vamos entrar em oração. No sábado à noite nós já oramos na vigília. Domingo ela me ligou, até chorei. Ela chorava no telefone e eu chorei, porque ela me contou os detalhes que realmente ele tinha se decidido e era para quarta-feira já. Quarta-feira da semana passada, que hoje fez 8, tá fazendo 8 dias. Então eu gravei um vídeo, não sei se esse vídeo chegou com vocês, pedindo oração. No domingo mesmo, eu gravei esse vídeo. Se alguém quiser, eu posso passar para o pastor antes os dois vídeos. Teve um pastor até que pregou esse sábado passado, numa igreja, e foi na sala 57 esse vídeo, né? Eu tenho os dois, né? Eu pedi na oração e o outro. Então, mas vai vir o terceiro. E eu posso ver pelos olhos da fé que vai vir o terceiro. Então eu fiz um pedido para o Brasil, para todas as pessoas que pudessem estar orando, para que ele desistisse, para que o Espírito Santo de Deus falasse com ele, né? Sabe, sabe o que aconteceu? Na segunda-feira eu fui visitar, não avisei, era um hospital, uma clínica especial de pessoas que estão com problemas emocionais. E aí eu fui bem longe daqui, quase 2 horas da minha casa, dentro do mato, fui lá. Cheguei lá,
tinha o nome dele, só perguntei qual era o quarto, né? E aí eu fui nesse quarto. Não deixei ninguém ligar, fui direto, porque se ele ligasse, ele ia querer que não ia querer minha visita, né? E então, quando eu cheguei na porta, sabe? Quando você está em oração, você está mentalizando, você não aceita aquilo ali. Eu disse para Deus, Deus, desculpa, mas eu não aceito esse rapaz morrer. Quando o teu pedido está conectado com Deus, você sabe que é plano de Deus, amigo, não aceite menos do que o que está na tua mente, porque Deus ainda vai fazer muito maior, tá? Só para você entender. E então eu disse, Senhor Jesus, eu me recuso a aceitar que nós fomos derrotados, em nome de Jesus. Quando eu cheguei lá, isso era 3 da tarde, em jejum e oração. Nessas coisas eu não gosto de levar ninguém, porque eu não sei como é que tá a vida dos outros, como é que ele tá orando, eu prefiro andar só. É o único momento que eu prefiro andar só, porque em geral eu ando com a minha esposa, né? Mas ela, nesse dia ela estava muito atarefada, e não podia ir comigo por uma santa ceia que ela estava organizando. Então eu fui para um lado, ela teve que ir para outro, e eu fui lá. Eu cheguei lá, que eu entrei na sala desse rapaz, o nome dele é Alex. Alex. Eu olhei para ele, ele estava. Eu escutei quando as enfermeiras estavam no corredor comentando: o Alex pediu uma pizza, e a pizza tinha chegado lá no quarto dele, né? E parecia que existia um ar de felicidade, sabe? Um lugar hostil que você vê felicidade na situação negativa de outras pessoas. As pessoas estão tão mal espiritualmente que parece que virou coisa normal ver coisas ruins acontecer e parece que isso tudo é normal. O mundo está caminhando, né, por uma situação constrangedora, assim, de pecado, e nós temos que reverter esse quadro, nós, pelo poder do Espírito de Deus, porque você é luz, porque você é luz nessa terra. Deus te chamou para você ser bênção, para você ser luz. Você não é um cristão qualquer. Os seus joelhos têm que estar roxos de tanta oração, não para você se sentir melhor do que o outro, pelo contrário, para você ser um motivo de contagiar outras pessoas, abençoar outras pessoas, em nome de Jesus, ok? Então eu fui lá, quando eu entrei na porta, que ele me viu, ele estava com um pedaço de pizza desse jeito, já é da primeira mordida. Quando ele me olhou, eu disse: o que é que você quer? Ele nem foi tão hostil, nem foi tão delicado. Ele disse: o que é que você quer? E quem você é? Aí eu falei: eu sou aquele que Deus me enviou para trazer boas novas, para trazer esperança para você. Deus me mandou aqui, e eu já fui falando, porque ele podia mandar eu embora, né? Já fui falando: Deus tem um plano para você. Aí eu falei isso aqui no meio. Foi a pregação mais rápida que eu fiz, foi isso, não passou de 5 minutos. E era uma pessoa só. Foi o menor público e foi o maior desespero como pregador que eu já tive, porque eu sabia que pouco tempo restava para ele, né? E aí eu falei assim, ó, é um rapaz de 30 e poucos anos, 33, 35 anos. Aí eu disse assim: Alex, eu posso ver pelos olhos da fé você caminhando com a sua esposa, você caminhando com os 2 filhos. Ele me olhava assim, sabe? Aí ele me olhava em pé, ele se sentou e ele me escutou. E eu falei, e o Espírito de Deus bloqueou a mente dele para essas coisas negativas. Começou uma luta e ele olhou para mim e disse: isso é tudo que você quer para dizer? Eu digo: eu tenho mais para dizer, mas disse: mas eu não. Ele falou em inglês, né? I don't care about that. Eu não quero saber disso. Go. Ele falou: vai embora. E aí eu disse: ok, Deus te ama e Ele tem um plano para tua vida. E aí eu saí pela porta, eu vi quando ele foi reclamar com as enfermeiras, a, a, nesse lugar, já logo assim era uma escada, era tudo de vidro, e eu comecei a baixar descer as escadas, fui lá para fora, porque tinha um pátiozinho, umas mesas assim, já era do lado de fora, o clima estava bom, e eu fiquei lá sentado, ligando para minha esposa, um pouco decepcionado, né, porque eu esperava já uma reação na mesma hora, mas essa reação foi o contrário. Mas o Espírito de Deus, ele é poderoso, nós temos que abrir nossa boca, porque quando você abre tua boca, o Espírito de Deus trabalha, ele faz coisas tremendas, porque a fé vem pelo ouvir. Não seja tímido de falar com teus filhos, com a tua esposa, com teu esposo, com pessoas da tua família. Você tem que abrir a boca, você tem que falar, o Espírito de Deus vai te usar. Você está em oração, você é uma pessoa diferente, você já está consagrado, o Espírito de Deus já está na tua vida, você já tem o dom de Deus, você só precisa abrir a boca. Poucas palavras, não precisam ser muitas, mas ela tem que vir cheio do Espírito Santo. Você pode mover montanhas através da sua fé e das suas orações, porque Deus está com você. Ou será que você pensa o contrário? Ou será que eu estou falando uma coisa que não está na Bíblia? Sabe, eu saí dali e quando eu saí que eu me sentei,
eu sabia que o Espírito de Deus começou uma luta dentro da vida dele, sabe? Havia agora um constrangimento espiritual. E eu olhando aqui e de baixo, e dava para eu ver, porque era tudo de vidro. Eu vi quando ele estava falando com as enfermeiras e tal, e aí eu vi quando ele desceu a escada. Eu sabia que ele estava vindo atrás de mim. O Espírito de Deus estava incomodando aquele rapaz e ele desceu as escadas. E eu estava assim, na minha frente tinha uma coluna e ele ainda não tinha me visto direito, mas ele estava me procurando. De repente, quando ele passa na coluna, ele me vê. Quando ele me vê, ele toma um choque. Aí eu disse, Alex, vem, filho, senta aqui comigo. Deus tem coisas para falar para você. E ele me olhou assim, sabe, com uma raiva, sabe, porque havia aquela luta, aquele espírito de raiva era um espírito do inimigo, claro que era do inimigo. Ele olhou para mim e fez assim, com raiva, com ódio, porque ele também tem alguns problemas psicológicos, né? E eu vi que ele subiu a escada. Quando ele subiu a escada, agora ele olhava para mim e eu dizia, Alex, vem aqui, fazer assim para ele, tá? Mas foi a maior batalha dentro da vida daquele rapaz. Até então só existia o cavaleiro negro dentro do coração dele. Agora entrou o cavaleiro branco. Amém? Aquele que quer te converter também, irmão. Não é porque tu é adventista há anos que tu já está convertido. Espírito de Deus quer entrar na tua vida, o Espírito de Deus quer entrar na vida desse servo aqui também. Nós precisamos de um milagre espiritual, irmão. O maior milagre é espiritual. Espiritual, tudo vai ser diferente na tua vida se você gastar mais tempo em oração. E isso não tem que ser agora porque eu estou te motivando, não. Isso você tem que ganhar esse hábito espiritual. Eu sigo um pastor coreano, que se chama David Paul Sean. Esse homem é o homem que que tinha, na verdade, ele morreu faz 2 anos, tem a maior igreja do mundo, 700 mil membros. Lá as pessoas já começam a orar às 5 da manhã, as igrejas estão abertas a partir das 4, multidões vão estar orando ali. O segredo está na oração, em você despertar cedo, orar nas madrugadas, ou que seja no começo da noite, ou que seja no fim da madrugada. O Espírito de Deus está com você, a sua vida vai ser revolucionada. Me escuta, pelo amor de tudo, sua vida não pode continuar do jeito que está, uma vida vazia. Esses amigos de Jesus, sabe, de esquina, de praça, de caminhada, esse não é o tipo de amigo que você tem que ter. Esse relacionamento com Jesus tem que ser mais forte, tem que ser mais profundo. Você tem que ter esse diálogo diário com Deus. Deus vai te ouvir em todos os momentos. Você vai saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que você tem que seguir, o que você tem que parar, o que você tem que recuar. Deus vai te mostrar tudo, porque o Espírito de Deus está com você. Amém? Ou será que você pensa diferente? Então, amigos, naquela mesma tarde, aliás, essa moça que trabalhava empregada lá na casa que trabalha, ela escutou quando o patrão dela recebeu uma ligação do Alex, lá do hospital. O Alex dizia: eu quero ser batizado, porque na mente dele, ele tinha que morrer com Deus, ele tinha que morrer com Cristo, ele tinha que morrer com o Senhor Jesus. Então ele queria ser batizado pela Igreja Católica. Não importa se ele queria ser batizado, se ele foi batizado pela Igreja Católica. O mais importante é que Deus estava com a semente espiritual já dentro do coração dele, porque ele queria ser batizado. O Espírito de Deus estava falando com ele. Então eu disse: a batalha está sendo vencida pelo Espírito Santo de Deus. E quando foi quarta-feira, 3 da tarde, nós estávamos esperando uma notícia e nada, 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 nada. Sabe que a moça é empregada, ela não pode ficar ligando pro patrão. E nós ficamos em jejum, em oração, multidão, Brasil todo orando, gente por todo lado do mundo me mandando mensagem. Eu acredito que esse vídeo deve ter chegado aí pelo menos para 1 milhão de pessoas. Era muita gente que estava colocando na internet, Facebook, Instagram. Eu só vi ali aqueles vídeos, o vídeo rolando, né? Então, eu nem quis colocar no meu Instagram e meu TikTok para não dizerem que eu estava querendo ganhar views, né? É, é, como é que fala a palavra em português? Ganhar likes, né? Então, é, e nós entramos em cadeia de oração. Quando foi à noite, eu todo tempo ligando para a moça, né? Ela é sobrinha da minha esposa, para minha sobrinha. E aí, como é que tá? Tem notícia? Ela disse que quando o homem entrou com a cara, o rosto sereno, ela já foi ao encontro. Eu digo: eu não acredito que o rapaz morreu e esse homem tá com essa cara serena. Aí ela perguntou: e aí, o que aconteceu com o Alex? Ele já estava todo entubado. As cartas estavam prontas.
Os vídeos já estavam gravados de despedida. O irmão veio da França para se despedir dele. O pai estava chorando aos pés lá do local. Mas o Espírito de Deus é um espírito vencedor. Não existe batalha que o Espírito de Deus não possa vencer. Não existe uma batalha tua que o Espírito de Deus não vai vencer por você. Não é você que vai vencer, é o Espírito Santo de Deus que vai vencer. Esse rapaz desistiu na última hora de ser morto, porque era só colocar aquela medicação e ele ia morrer. Quando eu encontrei ele no outro dia, eu fui lá para ver ele, aí ele disse assim, ele me se assustou quando me viu, eu disse, se lembra de mim, certo? Porque ele estava muito atarentado. Ele olhou e disse assim, o teu trabalho terminou comigo, porque ele achava que eu estava sendo pago, alguém estava pagando para eu ir lá. E eu disse, não, meu trabalho pode até ter terminado, mas o trabalho daquele que ficou com você quando Jesus saiu da terra, ele disse, eu vou deixar o meu espírito, e o meu espírito é o consolador que vai ficar por você até a minha segunda vinda. Amém, queridos? Resumindo aqui, porque o tempo é curto, o Espírito de Deus impediu e deu-nos mais uma vitória, sabe? Uma pregação que você estava pregando literalmente para salvar uma pessoa, fisicamente e espiritualmente. Ei, amigo, eu quero terminar dizendo só uma coisa: o Espírito de Deus está com você. Você foi chamado por Deus não para ser um crente vazio, mas um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Não tenha medo de pedir esse poder do céu, não tenha medo de pedir essa força do céu, mas para isso você vai ter que orar muito, você vai ter que clamar muito, você vai ter que criar esse convívio espiritual com Deus, esse relacionamento. Eu estou criando também. Eu acredito que todos nós estamos nesse processo. Não existe um processo final. Eu não estou no processo final. Pelo contrário, eu estou no processo de iniciante. Eu sou um beginning, né? Estou começando. E eu sei que Deus vai ainda desenvolver mais bênçãos no meu ministério. O meu ministério, o ministério do pastor, antes de todos vocês, não pode ser um ministério qualquer. E nós precisamos de homens e mulheres nesse exército, porque em breve vai haver uma perseguição, vai haver algo tão forte, uma luta tão grande como essa luta do Alex dentro de nós, e nós temos que estar preparados, porque nós temos que estar do lado certo, com a vida espiritual certa, porque eu sei que o Espírito de Deus vai te dar muitas vitórias. Bata na porta e Deus vai te responder. Ore, insista. Muitos milagres começaram a brotar na tua vida agora, e eu creio. Amém? Cadê os pedidos de oração? Eu quero orar por você para terminar o sermão. Tá vivo no Espírito de Deus? Ok, vamos orar então por cada um. Quantos aqui foram abençoados por Deus nessa manhã? Sei que o tempo avançou, mas nós precisamos orar por você. Foi abençoado? Eu fui. Amém. Amém. Vamos, Glória a Deus. Amém. vamos orar. Você é um adventista pentecostal. Você é um adventista do Atos 2 Amém. lá, cheio do Espírito. Você não é um crente comum, viu, irmão? Para com essa crençazinha aí. Você é um crente diferente. Você é um crente cheio do Espírito. A igreja adventista do sétimo dia é uma igreja pentecostal, de bênção, de oração, consagrada, homens e mulheres de Deus, pastores segundo o coração de Deus. Nós não somos qualquer um, ok? Receba essa bênção. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, queremos aqui consagrar, primeiramente, a nossa vida espiritual, porque nós necessitamos do Teu Espírito, nós necessitamos do Teu poder. Tira essa timidez, Pai, de dentro de nós, tira essa timidez que nos impede de, por exemplo, profetizar bênçãos na nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, no nosso trabalho, e nos nossos planos, nossos sonhos. A Bíblia diz que quando nossos planos são consagrados ao Senhor, os milagres vão vir. Então, Pai, batiza cada um de nós com Teu Espírito. Nós temos até timidez de falar, batiza-nos com Teu Espírito Santo. Temos timidez em tudo, mas em nome de Jesus o Senhor vai tirar essa timidez e nós vamos, a partir de agora, ter uma vida realmente diferente, espiritual, cheio do Teu Espírito. Renova cada irmão, renova cada fé aqui, nos dá o dom da oração, nos dá o dom de buscar mais, de orar mais, de buscar mais e clamar mais. E eu tenho certeza que os milagres já começaram a golpear, a bater nas portas de cada um de nós. Abençoe cada lar, cada casa, cada oração, cada desejo de cada coração aqui nessa manhã, e também aqueles que ainda vão ouvir o testemunho aqui pelo Facebook, Pai, pelo YouTube. Eu oro por cada um de nós, pedindo mais uma vez a humildade de Deus no nosso coração e a busca incansável pelas tuas bênçãos nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, Amém. queridos. Desculpa o horário aí, passado um pouquinho, né? Amém.